Olá, Rafael. Olá, Jenny. Sabor de hoje é de água com saúde, de água saudável. Vou explicar a vocês. Tem a impressão que foi no dia 7 de julho, início do mês de julho, que eu comentei por aqui, quando eu passei pelo Igarapé do Franco, ali na Compensa, ele estava cheio até a beirada e não havia lixo nem mau cheiro. E como era bonita aquela imagem do Igarapé do Franco. Mesmo dia, inclusive, em que estourou na Europa, aquela reportagem que mostrava a tragédia que fica o Igarapé próximo à ponte do São Jorge, onde são retiradas toneladas de lixo todos os dias. Quando eu fiz aquilo aqui com vocês, e também fiz em outros veículos onde eu milito, o retorno foi enorme. Aí, já se passou aí praticamente um mês, hoje nós estamos já no início de agosto, dia 2 de agosto, eu tenho ido constantemente à área central da cidade, onde a cidade nasceu, a Bernardo Ramos, a Frei José dos Inocentes, a 7 de setembro, muito por conta de uma obrigação midiática que eu tenho todo sábado. E sempre antes de começar a minha obrigação midiática ou depois, eu saio para fotografar, para filmar. E aquela área é muito cercada de igarapés. No último final de semana, eu fiz duas imagens bastante demoradas, assim, para uma rede social, das águas do Igarapé, Igarapé do São Vicente, ou da Aparecida, e fiz também já do Rio Negro, na ilharga do Porto de Manaus. Me surpreendeu, por alguma forma, que apesar do aspecto ruim na questão urbanística, as águas do Igarapé do São Vicente, por exemplo, estavam limpas. Eu não vi lixo boiando, vi canarana. Não senti mau cheiro. E até havia um canoeiro pescando de rede naquela área. Eu postei essa imagem e a imagem da 7 de setembro no início da rua, onde começa a 7, na lateral do Porto de Manaus, e a reação da população foi imediata. Eu fiquei imensamente feliz, especialmente porque o aspecto do Igarapé, do São Vicente, na minha filmagem não era bom. Havia uma capoeira na rua antes de chegar ao Igarapé, aquele mato sem tratamento algum, o calçamento todo detonado já. Mas as pessoas foram falando que, inclusive, ali quando seca, dá para atravessar a pé. Mas quando está cheio, se pesca aracu e tucunaré. Olha que coisa bacana. E eu percebi de perto que aquelas águas são muito saudáveis. Porque o pior lixo talvez não seja aquele que está aparente, mas aquele lixo que já se imiscuiu, já se misturou à água. E que deixa ela, por exemplo, mal cheirosa. E que muda a cor dela. E até por isso eu mandei a vocês a imagem do Igarapé do São Vicente e a imagem do Rio Negro na frente de Manaus. Vários comentários, muita gente gostando, falando. Ouvi poucas reclamações sobre a qualidade da água. Na verdade, ouvi demandas sobre a questão de se aproveitar melhor essa orla da frente de Manaus. E realmente Manaus é uma cidade muito privilegiada. Quantas cidades no Brasil, quantas capitais, melhor dizendo, no Brasil, têm o privilégio de ter um rio na condição de limpeza que nós temos aqui na frente de Manaus. Pode parecer bagunçado, às vezes já parece um pouco sujo, mas a água tem qualidade. E talvez fosse a hora de nós valorizarmos isso. Aproveitarmos e fazermos uma campanha de educação ambiental para todos. Para o cidadão comum, para o empresário, para o servidor público que tem alguma relação com as águas. Porque nós precisamos resgatar isso. Se nós temos alguma ambição na melhoria da qualidade de vida em Manaus e na implantação do turismo como atividade
que diversifique a matriz econômica do Estado, não há outro caminho que não a preservação ambiental. Então hoje, naquela área que a gente está falando, que é ali na Aparecida e frente da cidade perto do porto, se você for lá e olhar, as águas estão muito saudáveis. Inclusive, um dos nossos leitores da rede social, um dos internautas, me falou o seguinte: Orlando, essa área está listada pelo Prosamin para fazer um projeto. E aí eu fiquei preocupado e falei para ele, comentei no comentário dele o seguinte: olha, eu só espero que ele não mate o igarapé e faça um parque público para depois ninguém cuidar e ficar fedendo. Porque infelizmente é um pouco o que acontece hoje ali na 7 de setembro com o Major Gabriel. O parque, que está dentro da estrutura da Secretaria de Cultura, é muito bem cuidado. Mas o caminho até ali é muito mal cuidado. É preciso que as obras públicas parem de onerar o cofre público para depois. Vamos pensar numa relação mais saudável com as águas, inclusive com parcerias público-privadas. Por exemplo, um ancoradouro para aquela área do Igarapé de São Vicente, a partir dali, da Feira José dos Inocentes, é uma possibilidade, é um ancoradouro temporário, inclusive, porque há um pedaço do ano que ele seca. Mas pode ser uma atração. Pode ter um barzinho ambientalmente correto, movido a energia solar, com caixa de esgoto acoplada, enfim, tem muita coisa a ser feita. Mas é importante que seja pauta, que nós não olhemos aquilo como uma coisa que já é assim, vai piorar e que não há o que fazer, porque há muito, com certeza, o que fazer. Hashtag pensa, nós precisamos mudar a opinião sobre algumas coisas e começar a enxergar que no fim do túnel tem muita luz ainda. E para celebrar essas águas saudáveis da Festa de Manaus, eu hoje escolhi mais uma vez o meu compositor brasileiro favorito, o erudito, que é o Villa-Lobos. O Villa-Lobos era genial, ele percorria o Brasil e ele saía recolhendo canções populares da tradição oral. Ele muitas vezes incorporava esse imaginário melódico do cancioneiro popular brasileiro às suas composições. Já trouxe aqui 2 vezes Villa-Lobos, as 2 vezes com a Floresta do Amazonas. Hoje eu trago ele com o Trenzinho do Caipira, que é uma canção, é uma canção, é uma música maravilhosa. Vamos ouvir? Rafael e Jenny, semana maravilhosa pra gente, com esperança, com atitude, com inteligência, com sabedoria e com mais amor pelo que é nosso. Bom dia.